Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Falando sobre curados para sempre, porque da mesma maneira que nós temos hoje a vida de Deus e a natureza dele para a eternidade, ele também fez essa obra na cruz do Calvário. Quem esteve aqui no último quinta-feira, eu falei sobre um conceito que é da palavra, óbvio, nós temos que abraçá-lo como uma baliza, ok? A baliza justamente é isso, para que a gente olhe e saiba, aqui é o caminho, aqui está me balizando, é dessa maneira que eu ando. Então eu não posso cair nas distrações de coisas que eu comentei aqui na quinta-feira passada, que acontece no nosso dia a dia. Veja, eu e você enfrentamos situações que de cara, o tempo todo, contradizem a verdade. Você já ouviu essa história do pessoal dizendo, se Deus é tão bom, por que as criancinhas estão passando fome? Se Deus é tão bom, por que o mundo está dessa maneira? Esse tipo de coisa. E aí, se não tem uma resposta, porque não tem uma lógica, as pessoas precisam de uma lógica. Escuta, não está dormindo não, né? Então, bom, as pessoas precisam de uma lógica, elas querem entender com o cérebro. Então, se a resposta não for cerebral, não vai dar certo. Porque nós vamos cair exatamente naquilo que a gente está conversando. Eu recebo de Deus porque eu creio nele, em como ele fez, o que está escrito, e não como seria a lógica da coisa. Eu sempre conto essa história, que eu tinha um colega que trabalhava comigo, e era um dermatologista, e volta e meia ele passava lá uns perrengues na vida dele e tal, e ele fala, poxa, você é pastor, né? Você podia me falar umas coisas aí, dá para você me ajudar? Eu falei, dá para te ajudar e tal, mas eu vou te falar com base na palavra, com a Bíblia. Não, eu não quero ouvir, porque eu não acredito na Bíblia. É assim mesmo que ele falava para mim. Eu ficava tranquilo, então tá bom. Porque eu vou conversar com ele o quê? Se não for com base na palavra. Com base na palavra só tem duas possibilidades. Ou o homem acredita, dá crédito a essa palavra, ou ele não dá crédito. Mas quando ele dá crédito, transformação está a caminho, mudanças estão a caminho. Veja, você é uma nova criatura porque você deu crédito à palavra, a Jesus. Eu não acredito que Jesus existe, eu não acredito que ele é... Então, problema de cada um que acredita naquilo que acredita. Todo mundo vive por uma crença, se certo ou errado é outro problema. Mas esse é um fundamento, da qual está lá, como eu li para vocês, se você não esteve aqui quinta-feira passada, vamos lá, você vai ter a oportunidade de abrir assim no meio da Bíblia, Salmo 119, verso 160. Está escrito lá que as tuas palavras são em tudo verdades, está escrito em tudo, para sempre. A palavra de Deus é a verdade. Pastor, o que chega perto da verdade? Nada. Só tem a verdade. Nós vivemos no universo da verdade. Agora Deus está sentado num trono e todo o universo olha para Ele, respira Ele. Até nós, esse mundo físico, respira Ele. Ele criou todos os átomos, tudo que existe, respira Ele. Ele é verdade. Aí nós vivemos nesse mundo onde está obscurecido, está fechado ao entendimento do mundo, onde reina o engano através desse safado. Você sabe quem é. Mas veja, aí está escrito no Salmo 119, verso 160, tuas palavras são em tudo verdade para sempre. Então, quando eu tomo posse dessa baliza, eu entendo que o que Deus fez e escreveu é verdade, o resto não pode contradizer o que está escrito. Se eu entendo o que está acontecendo, é outra coisa com o meu cérebro. A gente quer entender com o cérebro. Eu falei, vocês têm que vir para cá sem a cabeça. Abrir o coração para receber entendimento. Muitas vezes, nessa jornada nossa de caminharmos com Deus, né? Eu tenho percebido isso na minha vida. Eu entendo uma verdade espiritual, ouço, eu acredito. Vamos supor, eu já vi isso várias vezes, Deus falando comigo ali, faça isso, mas o meu cérebro não entende. Mas eu já reconheci que é a voz dele, eu entendi que ele balizou, porque ele deu uma declaração, eu vou lá e obedeço. Eu respondo àquilo que ele falou comigo. Sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde eu vou entender, porque ele vai trazer entendimento.
Nós não fomos chamados para entender Deus com o cérebro, nós fomos chamados para responder crendo. Escreve que essa é uma boa frase. Uma boa frase, medita sobre isso. Eu não fui chamado para entender Deus com o meu cérebro, então eu só vou responder a Deus porque eu estou entendendo com o meu cérebro? Não, eu fui chamado para responder aquilo que eu creio dele. Então os homens, se você pega como Deus fez uma primeira aliança, você vai ver então como é que nós temos que andar com Deus. Abraão é o pai dessa aliança. Então ele vai, conversa com Abraão, fala para ele isso, fala para ele aquilo lá, e diz, olha, sai da tua terra, vamos para uma parentela, eu vou fazer isso contigo, aquilo outro. A esposa dele era estéril, ele não tinha filhos e tal. Se ele fosse entender com o cérebro, ele não andava com Deus, mas ele respondeu. Ele respondeu, Maria, mesma coisa, Maria, olha, de ti vai nascer o Salvador e tal, mas caramba, eu não sou nem casada e tal. Mas ela respondeu. Então, a nossa resposta à verdade, a gente vai fazer toda a diferença dele vir como a manifestação do poder dele. Nunca queira abordar Deus com o cérebro, sabe, gente, com coerência intelectual da questão, 2 mais 2 tem que dar 4. Então, se a palavra dele é a verdade, é. Então, está escrito algo a respeito de uma obra que ele fez na cruz do Calvário, é a verdade. Pastor, mas está acontecendo isso. Eu estou falando para vocês, eu volto a bater nessa tecla, gente, porque eu ministro isso já há bastante tempo na escola. E eu sei que essa é uma área difícil da pessoa, ela quer captar com a cabeça, ela está olhando, vendo, sentindo e tal, mas não está, meu Deus, mas não tem como eu ver essa verdade do lado de fora exposta. Ela, na verdade, é o resultado da minha crença. Você entende, gente? Nós trazemos o resultado, a manifestação do reino de Deus quando nós cremos. E nós vamos abraçando. Então, a palavra de Deus é a verdade. É a tua baliza. O que você sente, o que eu sinto, o que eu vejo, ou qualquer outra coisa, não pode tirar essa baliza pelo qual eu tenho que caminhar. Então, Isaías capítulo 53, é um texto base do qual o profeta, 700 anos, viu tudo isso. E registrou de maneira própria, e eu disse para vocês, terminando o nosso encontro na última quinta-feira, que Isaías, no primeiro verso, ele falou tudo. Porque antes de apresentar a visão que ele estava tendo do Salvador e da obra da cruz do Calvário, ele pergunta, dizendo no verso 1, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? É a revelação do Espírito. Nós temos que acreditar. A quem creu, a quem foi revelado, é esse que verá a manifestação de Deus. Você entende, gente? Essas perguntas são feitas, mas, poxa, mas espera aí, mas Jesus pagou um preço pela humanidade toda, mas nem todo mundo está sendo salvo, ou será salvo. Óbvio, porque tem a parte do homem responder a verdade. Então, esse meu amigo, eu queria ajudá-lo nas situações que ele estava enfrentando, mas eu tinha que apresentar a verdade para ele, porque no momento em que ele acreditasse naquelas verdades, o poder de Deus se manifestaria. Eu vou ajudar com as minhas palavras humanas. O que eu acho, o que eu penso. Não faça isso, não ajude as pessoas com o que você acha e você pensa. Nunca faça isso. Nunca dê conselho do que você acha e do que você pensa, porque aos poucos eu vou estar julgando a pessoa. Eu posso estar olhando uma situação e tirando o meu julgamento daquela situação. Mas eu tenho que ajudar com base na palavra. Então está lá, enfrentando uma situação, e eu tenho claridade na palavra, o que a palavra diz a respeito daquela situação, pronto. No momento em que essa pessoa recebe essa palavra, ela verá a manifestação de Deus. Aí não é o meu conselho, não é o nosso conselho, nunca foi, é o conselho de Deus que prevalece. Quem creu na nossa pregação, não é a pregação dele, do que Isaías estava vendo, mas a verdade. Deus sempre levantou os profetas para falarem a verdade. A maior parte deles foram apedrejados, presos por isso. Isaías, Jeremias, tantos outros. Até mortos. E continua a mesma coisa. Então é a verdade que tem que ser a nossa baliza. O que está escrito é o que vale. Olha a frase que eu falei para vocês, está sempre no meu coração.
O que Deus escreve é o que vale. O que vale? O que Deus tem a dizer. Então está lá. Quem creu na nossa pregação, verso 1, a quem foi revelado o braço do Senhor. E aí ele começa então a descrever tudo aquilo que ele enxergava dentro de Jesus. O sacrifício vivo dele, cordeiro que foi entregue por mim e por você, do qual nós cremos e fomos transformados. No verso 4, eu grifei na minha Bíblia, porque é maravilhoso, está escrito certamente. O que é certamente? Certamente. Tem coisa mais poderosa do que isso? Certamente. Mas não fui eu que escrevi, foi Deus. Jesus chegava assim, em verdade vos digo. Olha aí, Nicodemos, se você não nascer da água e da palavra, não entrará no reino de Deus. Verdade absoluta. Certamente. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O caráter desses dois verbos aqui no original, gente, é levar em caráter definitivo. Ele levou em caráter definitivo, ele fez uma obra definitiva. E as palavras falando sobre enfermidades e dores estão falando sobre doenças e dores físicas. É óbvio que Deus é aquele que cura tudo, tá certo? Até a alma do sujeito com situações lá, obviamente, ele é aquele que lava cada um de nós. Mas aqui é um contexto físico. Tanto é que Jesus, ele, no seu ministério terreno, ele prova a vontade de Deus curando as pessoas fisicamente. Eu acredito que muitas pessoas foram curadas da sua alma, de traumas e situações que aconteciam, deixavam elas presas. Eu entendo que muitos foram libertos assim, mas também está escrito, e a maior parte das curas físicas, doenças, das mais variadas. Então, certamente, diga certamente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Está tudo no passado porque foi uma obra feita. Aí você vê um cara 700 anos já dando uma declaração do passado, porque tudo isso já foi feito antes da fundação do mundo. Agora que meu neurônio acabou, agora que eu fiquei doido, como é que pode? Pois é, o que está escrito, Jesus ele foi imolado antes da fundação do mundo. O Apocalipse fala sobre isso. No último livro da Bíblia, no final do final, diz que no início já tinha sido tudo feito. Pastor, é demais, não dá para entender com o cérebro. Claro que não. É por isso que nós vamos crendo na verdade, abraçando a verdade, é a nossa baliza. O que é legal com relação a crenças, gente, que só pede isso de mim e de você, que a gente decida por ela. Não pede mais nada. E crença é uma questão de decisão, você escolhe. Quando Deus chega para Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela, o que ele fez? Então, deixa eu sentir primeiro. Não estou sentindo nada. Não, Abraão não sentiu nada, pelo contrário, eu acho que ele sentiu assim, caramba, para onde é que eu vou? Eu não sei, eu estou aqui na casa do meu pai, aqui eu conheço todo mundo, eu tenho os meus amigos, eu posso fazer um churrasco ali e tal. Agora, olha só, eu vou sair daqui, da minha casa, minha parentela, vou para um lugar que eu nunca... Ele não sentiu, foi nada. Mas Deus não está pretendendo de sentir. Qual é o crédito que eu dou a Ele quando Ele fala comigo? É só isso que eu quero falar contigo. E Deus fala conosco através do que Ele é a sua palavra. Qual é o crédito que eu dou a essa verdade? Qual é a minha resposta que eu dou a essa verdade? É aí que nós caminhamos com Deus. E é aí que nós avançamos. E é aí então que Deus se manifesta. E Deus foi se manifestando na vida de Abraão em todas as áreas. Não é verdade? Curou a sua esposa e assim seguiu para todo aquele projeto que Deus tinha. E no verso 5, falando sobre a transgressão, sobre a substituição, está lá escrito que todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Não, eu já pulei para o 6, né? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, em algumas versões está feridas, nós fomos sarados.
Eu fiz um comentário interessante um tempo atrás na Escola Bíblica sobre isso, que eu fui dar uma olhada nessa palavra no original, falando sobre pisaduras e feridas, que na maioria das nossas Bíblias está no plural, no original está no singular. Jesus, quando toma aquela surra que a gente vê naquele filme lá do Mel Gibson, né? O pessoal não gosta nem de ver, que o negócio é terrível, né? Pois é, mas imagina, uma surra violenta daquela que não só dilacerava as costas, porque tirava a musculatura. Então, a visão do profeta eram umas costas que não tinham feridas, era uma ferida só. Tamanha surra que Jesus levou. E segundo aquela turma que estuda aí, até cientificamente, após uma surra dessa, o sangue que ele perdeu foi tão grande que seria impossível ele carregar uma cruz e chegar até aquele lugar para ser crucificado. Mas ele precisava tomar uma surra. Pelas feridas dele, pelo sangue dele, eu e você, nós fomos sarados. Essa é a verdade. E ninguém sente isso. Ou eu respondo, ou eu não respondo. Tomo posse ou não tomo posse. Atos 10, 38, também é outro verso maravilhoso. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, como eu li aqui com vocês, fazendo bem e curando, e aomai, essa palavra no original. Agora, quem é que tem a capacidade de chegar e dizer que não é a vontade de Deus curar? Ou que não é a vontade de curar todos? Sabe por que pessoas dão esse tipo de declaração? Esse tipo de declaração é dada porque a pessoa não considera a verdade, ela considera as circunstâncias. Eu vou repetir do lado de cá. A pessoa dá essa declaração porque ela não considera a verdade, ela considera a circunstância que está acontecendo. Então, por causa da que está acontecendo, então eu aqui tenho a minha resposta. Olha aí, pastor, Deus sabe como é que é? Ele cura uns, outros não. Mas se ele cura uns, outros não, que Deus é esse doido? Então, é assim mesmo, né? Ele quer salvar uns, outros não. Se uma obra foi feita para sempre, para a eternidade, na qual no mesmo sacrifício ele redimiu a mim, a você no meu espírito, e redimiu as doenças e enfermidades como maldição, não fazendo parte mais, porque eu tenho uma aliança com ele. Fala aí para mim. É só para quem é bonzinho? É para todos que creem, não está falando quem é bonzinho ou malzinho. Olha aí. Porque o mérito não é do homem, é todo dele. Eu não posso fazer nada para que Deus me cure, a não ser crer num sacrifício de amor que Ele fez por mim. É muito bom falar sobre isso. Porque o inferno põe muita coisa errada na cabeça das pessoas, para que elas se pensem que estão numa condição de receber algo de Deus, ou ao contrário, ou estejam numa condição desmerecedora de receber algo que Ele fez por amor a mim e a você. Que alguém diga aleluia nessa noite. Rapaz, isso é muito libertador, isso é maravilhoso. É a paixão do nosso Deus pela humanidade, né? Uma obra mais do que feita. Então aqui está o absoluto, gente. E Pedro não estava nem falando sobre essa área, ele deu uma declaração na casa de Cornélio, não sei nem como é que saiu da boca dele, saiu porque o Espírito Santo escreveu isso aí. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque veja, essa era a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Então vamos caminhar um pouquinho, falando sobre esse assunto, porque esse para mim é o maior obstáculo, as pessoas receberem de Deus, elas não terem a certeza. Ok? Por que elas não têm certeza? Porque elas desconsideram, vou repetir, a baliza da verdade, não abraçam a baliza da verdade, mas ficam na dúvida das circunstâncias que trazem um raciocínio, uma lógica da situação. Então, olha para cá, saiu daqui, não vai dar certo. Então, eu desconsidero a verdade para segurar, porque alguma coisa aqui contradiz essa verdade. O que contradiz a verdade?
vai mudar a verdade? Não. A verdade é Deus sentado num trono para a eternidade. O inferno foi tentar contradizer isso, se deu mal na pessoa de Lúcifer. Ele mesmo, anjo de luz, que recolheu, virou trevas, virou um buraco negro. Porque toda aquela luz não era para ele, ele era o reflexo da glória de Deus. Ele foi olhar para ele achando que ele era bonito, muito bom, tinha um tchau, um abraço. Ele sim quis contradizer a verdade, um abraço. Eu estou botando vocês tudo aqui, numa palavra. Pum, esse é o nosso fundamento, tem que agarrar aqui. Pastor, mas está dando nó no neurônio. Deixa dar. Eu também não tenho resposta para várias situações que eu vejo e convivo, como eu já falei aqui, expliquei, situações na última quinta-feira, tentando ajudar pessoas e a pessoa não chegando lá, tem tudo isso aí. Ah, mas por que Deus não curou? Vai perguntar para mim? Eu convivo muito bem com isso, gente. Você sabe por quê? Quanto mais você vai à verdade, e quanto mais você permite a verdade entrar dentro de você e te dar claridade, mais confortável você fica. Que você não tem que dar resposta. Eu não tenho que dar resposta de nada. Nem você. Nós não temos que dar resposta, gente. Eu entendo umas coisas que são preciosas demais com Deus. Ele é a verdade, não é verdade? Romanos capítulo 8, 28 diz lá, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos tirar um pouquinho nessa questão de cura, mas eu quero te mostrar isso aqui. Daqueles... O que está escrito lá? Hã? Eu tenho que abrir, que eu tenho que lembrar. Romanos 8. Daqueles são chamados segundo o seu propósito, não é isso? Mas abra lá. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Quanto mais eu e você vamos sendo treinados a responder aquilo que nós cremos, a despeito de qualquer coisa, mais você vai ficando com claridade, mais certeza, vai enchendo o teu coração, e mais tranquilo você fica. Olha só, eu e você enfrentamos situações que a gente podia falar assim, caramba, o que está acontecendo? Senhor, por quê? É a primeira coisa que a gente quer fazer, é a pergunta, por que está acontecendo isso comigo? É mesmo? Se você tiver certeza da verdade estabelecida na tua vida, e você abraça e caminha com Ele, você fica tranquilo que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Tem coisas que a gente não tem como responder, mas eu na última quinta-feira falei, até mesmo Deus levar a pessoa mais cedo para casa. Não, mas não pode. Que é isso? Tem que viver? Cara, tu não sabe nada. Deus conhece o coração do cara. Ele vai ver que daqui a 15 anos ele vai se desviar e nunca mais voltar para o caminho. Sabe por quê? Ele tem tanta paixão e ama o filho dele que... Vou levar você agora, porque senão você vai se perder. Quem sou eu e você para dizer que eu não vou me perder? A Bíblia mesmo declara que nós temos que todo dia andar com Ele e ter um coração muito próprio para nós terminarmos essa carreira. Agora deu nó. Que deu nó, rapaz? Tudo coopera para o bem daqueles que declaram que amam a Deus. Não, daqueles que andam com Deus, que respondem a Ele. Eu provo a Deus que eu o amo porque eu respondo. Eu respondo a sua verdade. Quando eu respondo a verdade, é a prova que eu amo. São fundamentos, gente, que nós temos que estar estabelecido para não deixar o inferno pilhar. Como é que você pode acreditar num Deus desse? Está enfrentando isso, aquilo, outro. Olha aí como é que está a tua vida. E tal, aí ele fica empurrando para que a gente fale, poxa, Deus se esqueceu de mim. São conclusões que acontecem na tua cabeça e na minha. O inferno quer jogar essas coisas. São verdades? Não. A gente olha para fora demais, presta atenção demais.
É por isso que a gente tem que estar nesse fundamento. É óbvio, só vou dar esse detalhe. Tem situações que eu possa estar enfrentando, não porque foi proporcionado para que acontecesse, né, e tudo vai cooperar o bem. Tem coisas que eu posso estar enfrentando e que eu fiz foi bobagem. Eu estou fora da vontade de Deus, estou me metendo a fazer uma opção de coisas que não deveria. Esse também é outro detalhe, mas não vou entrar nessa área aí. Então, esse obstáculo da incerteza, gente, é justamente as coisas de fora puxando para que eu não fique com a verdade como uma baliza. É por isso que eu tenho que insistir em ficar, pensar, meditar, olhar, deixar o Espírito Santo sedimentar isso, para ficar firme no nosso coração. É um combate de fé, é um combate de certeza contra a força da dúvida, que o inferno faz continuamente. Entende, gente? É um confronto. O bom combate da fé é isso. É a minha certeza, é uma força contra a dúvida, contra a incredulidade. É a crença contra a incredulidade. Não pense que incredulidade é uma coisa lá de fora desse mundo, hein? A incredulidade está dentro da igreja também. Então vá comigo a Marcos, capítulo 1, verso 40. Então, voltando agora para a área de saúde, muito simples, isso aqui também tem lá em Mateus, em Lucas, mas aqui em Marcos há algo que está escrito assim no verso 40, aproximou-se de Jesus um leproso, um cara doente, nós sabemos que naquela época a lepra não tinha cura, a hanseníase, então ele era afastado da comunidade, não podia mais viver em família. Então, era uma pessoa à margem da sociedade, era uma pessoa largada mesmo para morrer. Muito bem, de joelhos, ele chegou e disse o seguinte, grifa na tua Bíblia, Senhor, se você quiser, aí vem a outra parte, você pode me curar. Eu sempre faço essa pergunta, porque essa é uma passagem, gente, decisiva, hein? A dúvida desse homem não era o poder de Deus. Quantos creem que Deus cura? Pá! Todo mundo levanta a mão. Agora, quantos creem que Deus vai curar você? Aí já todo mundo abaixa a mão. Porque eu não tenho certeza, pastor. Eu não tenho certeza. Esse é o detalhe, ele também não tinha. Se Deus queria curá-lo. Jesus, olha só, se você quiser, você pode me curar, que eu sei que você é poderoso. Qual foi a resposta de Jesus? Vou pensar no assunto. Vou hoje meditar sobre isso, amanhã você se apresenta que eu vou ver. Se eu tiver legal, eu te curo. Se eu não tiver legal... Jesus profundamente, gente, essa é a resposta de Deus para o ser humano sempre. Ele está sempre profundamente compadecido de mim e de você. Sabe por quê? Porque Ele é compaixão. Ele é misericórdia. É o que Ele é. Ele não pode ser diferente do que Ele é. Ó, filho de Davi, tem compaixão de mim. Falou umas 3, 4 vezes. Jesus parou. Perguntou. E aí, cara, o que você quer? Mandaram ele calar a boca. Cala a tua boca e tal. Mas só que ele clamou por algo que Deus é. Quando de fato, com sinceridade no teu coração e no meu, nós clamamos a Deus misericórdia e compaixão, Ele responde. Com sinceridade. E Deus olha lá no teu coração, vê isso, você clamando por quem Ele é, Ele responde. Qual foram as situações que você já enfrentou, e eu também, que a gente clamou a Deus e Deus foi lá e meteu a mão, cara? Até para pessoas lá fora. Eu já vi vários testemunhos de pessoas ter clamado a Deus em momentos de agonia, momentos entre vida e morte, e Deus responder. E nunca mais encontrar com Deus. Mas naquele momento clamou, e Deus foi e se manifestou. Porque Ele é. Tem compaixão de mim, ó filho de Davi, mexeu com ele. Quem Ele é? Compadecido dele, estendeu a mão e tocou. Quero, fica limpo. O que é legal para mim, já pensando sobre isso, há muito tempo eu tenho isso no meu coração, é que ele não pode dizer para esse leproso, quero, e para você, não.
Porque ele sai daquele fundamento que ele é. Ele, na obra da cruz do Calvário, ele fez uma obra. Então, se ele disse quero para um, ele não pode dizer não quero para outro. Se a pessoa vai ser curada ou não, é outra coisa. Alguém está pegando isso, gente? O desejo de Deus, o fundamento dele é a cura na cruz do Calvário feita. Se a pessoa vai ser curada ou não, não é mais uma questão de Deus nesse negócio se quer ou não. Isso já está estabelecido. É uma questão entre a pessoa e Deus. Não adianta nós entrarmos, não tem como nós julgarmos, a não ser que nós sejamos usados no momento com um dom de revelação para entender o que está acontecendo naquela situação. Mas do fundamento de Deus, eu não posso mais tirar para dizer, Deus, quero um e não quero o outro. Não faça isso, gente, não cai nessa cilada. Senão nós vamos quebrar todo um fundamento que é a rocha inabalável. É a obra da cruz do Calvário. Alguém entende isso? Então Jesus diz com todas as letras, quero, fica limpo. Não diz talvez, quem sabe. Olha aí, hein? Primeiro eu vou investigar a sua vida. Vou ver se você merece. Não é isso. Imagina então se nós fôssemos salvos por mérito nosso. E aí, seu anjo? Canta a lista, não tem nenhum. Porque todos nós éramos culpados. Não tem jeito, você entende, gente? A misericórdia, a compaixão de Deus. É o amor dele. Interessante. Então, olha só. Grifa essa frase aí. Aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza. Pelo simples fato que a certeza, ela arrasta a manifestação de Deus. Fé é a certeza. Quando Jesus diz, filha, a tua certeza te salvou. Ó, a certeza a respeito de quem eu sou, que você abraçou, ela se manifestou na forma de saúde. Aqueles que recebem de Deus são aqueles que Deus escolhe. Unidunite salamemingo. Não. Aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito de Deus e agem com base nessa certeza. Respondem. Tem que responder, gente. Essa é uma frase que tem base na palavra, óbvio que eu estou colocando, mas isso aí, vamos dizer assim, é a pedra fundamental para todas as áreas da nossa vida. Não é só na área de cura. Quem é que recebe? Quem tem certeza. A respeito de Deus, a respeito da sua palavra, de quem Ele é, tem certeza. A fé vem para o ouvir a palavra. Ela vai gerando certeza. A própria palavra vai tirando dúvidas. A própria palavra vai limpando essas coisas que tentam contaminar para que a gente... Você sabia, eu estava me lembrando quando meditando um pouquinho sobre isso ali em cima, ao longo desses dias também eu pensei sobre isso, de que, na verdade, há uma competição de outras coisas concorrendo com a verdade para que não gere certeza no meu coração. Isso está lá na parábola do semeador. Há muitas coisas que concorrem. Tem outra lá que é o seguinte, a palavra caiu, você não recebe entendimento do Espírito Santo, aquilo não sedimenta dentro de você, vem o diabo e arrebata do coração para que você não creia, não tenha certeza e seja salvo. Vamos ler isso aí, eu acho que está em Mateus. Mateus 13, se não me falha a memória. Então, legal. Mateus 13, mas nós vamos a Lucas 8, que é a outra referência, né? Essa. Lucas 8, 12. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, Lucas 8, 12,
ouviram a palavra, a verdade, vem aí seguir o diabo e arrebata o coração a palavra para não suceder que tenham certeza, então, tendo certeza, sejam salvos, curados, libertos, transformados. No momento que a certeza chegou, a dúvida foi embora, a manifestação de Deus chega. Assim que funciona. Então tem alguma coisa concorrendo. E tem outra também. E por isso, aqui que eu estou falando para vocês, é assim que funciona, gente. Tá legal. Eu recebi um diagnóstico. Eu estou dessa maneira. Minha perna está assim. Eu estou com isso. Estou com a coluna 2 meses assim e tal. Cara, você tem que gastar tempo. Você tem que parar. Ler essas verdades. Pedir o Espírito Santo para sedimentar isso dentro de você. E Ele mesmo vai te guiando. Ele vai te posicionando. Ele vai te balizando em cima disso e você vai respondendo a Ele. Esse é o bom combate da fé. É assim que funciona. A certeza tem que entrar. Não adianta eu estar dizendo, pastor, mas eu concordo contigo. Mas eu creio com a cabeça. Não funciona. O que mais a gente faz é crer com a cabeça. Por quê? Porque eu estou falando algo aqui com vocês que eu não estou tirando da minha mente, eu estou mostrando, está na Bíblia. Essa é a primeira parte, a palavra está sendo semeada. Mas tem que cuidar dessa semente aí. Tem que cuidar e proteger, senão o inferno, pum, toma a mão. Aí eu não fico com certeza, então se eu não tenho certeza, eu não vejo a resposta. É o que eu fui falar para vocês na quinta-feira passada, eu tentando ajudar aquela pessoa com um problema de câncer, e eu estou vendo que ela está distraída com muitas coisas. Ela não tem certeza, ela diz, não, mas eu creio, eu creio. Entre dizer eu creio, e essa verdade está estabelecida como certeza, há uma grande diferença, ó nobres da igreja, acadêmicos da fé. Grande diferença. Quando você tem certeza, cara, é um negócio inabalável. É algo dentro de você que não tem como o inferno te tirar. Ela ganhou espaço, ela meteu a raiz para dentro e não tem como arrancar. Mas é aí que nós temos que ir. É um processo. É maravilhoso, gente. Nós temos que entender como Deus trabalha. O fato de nós estarmos aqui nessa noite e uma semente está sendo lançada, é importante agora entender que é um processo nisso. Para algumas situações são até rápidos, o negócio bate tão lá dentro do teu coração e você recebe, você é curado na hora. Mas para outros nós fazemos um combate da fé com aquela enfermidade. Aí eu estou achando que, pastor, ela vai ter que ir embora hoje. Cara, eu vou te falar, aí eu no lugar dela, ela não vai ficar. Agora, se ela vai hoje ou amanhã, não me pergunte, mas aqui é que ela não fica. São detalhes importantes. Nós temos que ir com essa certeza até o final desse combate. O cara está lá, né, no boxe, está vendo o cara, pá, o cara já está todo chapado. Mas enquanto o bicho não cair, e o juiz não contar, é 1, é 2, é 3, é 4... Temos que ir até o final, mantendo a crença, mantendo a certeza. Esses têm outros detalhes, fazem parte de todo esse fundamento. Muitos começam crendo, mas não dão continuidade crendo. Pelo simples fato, não, pastor, eu creio, botei para dentro e tal, mas já está 1 mês aí. Não é que o cara veio me falar que morreu com essa mesma dor que eu estou sentindo há 1 mês? Pronto, é o inferno. Né, Eliezer? É o inferno já minando o sujeito. Ih, rapaz, agora eu já estou preocupado e tal. Pronto, já te tirou de toda uma certeza, ou pelo menos está te tentando. É assim mesmo que funciona, gente. Eu quero te dizer que esse é o nosso combate, é o seu e o meu na cabeça o dia inteiro. Né, Josué? Está de volta, hein? Depois me dá um abraço. Esse é o combate todo dia. Mas eu estou te falando, volta para aquilo que eu te falei. O que é a verdade? Está aqui. Abraça essa verdade e vai até o final. Se eu morrer, morro mesmo, então eu vou com a verdade. O inferno começa a ficar preocupado. Você entende? Pega aqui, está escrito. Depois nós vamos analisar portas que a gente tem que fechar, isso é óbvio. Mas legal, está escrito, pegou, é seu. Ele fez para mim, é uma obra minha, eu sou sarado, eu sou uma nova criatura. Sou templo do Espírito Santo, acabou. Então, pronto. Então, os que recebem são os que têm certeza e agem.
Mas eu estou sentindo. Eu sei! Eu não estou preocupado com o que está sentindo. É ruim, né? Eu sou uma nova criatura. Mas não necessariamente a gente sente que é uma nova criatura. Não é verdade? Mas o corpo, meu irmão, vê aquele pernilongo, aquele mosquito safado na sua perna, você sente tudo. Sente tudo. E o inferno é especialista nisso, rapaz. Tem uma fábrica de doença. Joga aqueles sintomas certinho. Eu vinha conversando um dia com os pastores, mostrando. Sabe que vai. Ele é danado. E o cara fica. Ele está sentindo. Ele está sentindo. O Kiko, meu, o que vai mudar a verdade? O que muda a verdade? A coisa mais difícil é levar a igreja a entender isso. Nós somos mexidos demais com o que a gente sente. Eu sei. E é um combate que a gente faz. Eu também passo por isso. Mas o que eu estou respondendo? Ao que eu sinto ou o que está na verdade? Aí que está o segredo. Há um processo nessa caminhada, sentindo o inferno falando, vai morrer, vai aquilo outro, é assim mesmo. Mas teu pai era assim, vai morrer assim também. Já reparou na tua casa, todo mundo morre de infarto, você é o próximo. E, claro, olha, isso é doença congênita da família, hereditária aí, ó, tem uma herança, você tem uma herança. Ih, rapaz, você é o próximo. Uma ova. E é o próximo. Meu corpo pertence ao Senhor, eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Que era ele, pagou um preço. Eu não tenho nem mais essa herança familiar, eu sou filho dele, eu tenho a natureza dele, o DNA dele. Ele é a vida. Ele está nos meus órgãos, nas minhas células. Já era, foi desligado isso aí. Olha as costas dele, olha a ferida, olha quanto sangue saiu. Pagou o preço para eu ser o próximo da fila para morrer de infarto? De forma alguma. É assim que funciona, não. Ele vai encontrar em você uma pedreira, é isso que ele tem que encontrar. Ele vem para cima de você, vai sair todo ensanguentado nessa pedreira, chamada verdade. Instalada no nosso coração, gente. Nós temos que fazer esse trabalho contínuo, até o final. E é óbvio que essa certeza vem do entendimento. Acabei de ler para vocês, vamos voltar a ler lá. Está escrito lá no verso 12 de Lucas 8. Então a palavra, ele vem, arrebata, ele vai tirando justamente para que eu não creia e veja a operação de Deus. É super interessante, voltando para esse mesmo verso, agora voltando lá para Mateus, vamos lá. Mateus 13. Aleluia. Verso número 19. Mateus 13, 19. Olha, estamos lendo os dois versos. Veja que coisa interessante, eu quero que você tenha essa ligação. A intenção dele é arrebatar a palavra que é lançada no nosso coração, certo? Ele não quer que eu tenha certeza. Para ter certeza, tem que abraçar. Legal. Veja no verso número 19 de Mateus 13. E a todos quanto ouvem a palavra do reino e não não recebem revelação dessa palavra, que é obra do Espírito Santo sedimentando essa palavra, tatuando a verdade dentro de mim e de você, ele tira do cérebro e desce lá e bum, isso fica impactado dentro de você, empaçocado, cimentado, qualquer coisa que tem que estar lá dentro. Obra de compreensão, de revelação do Espírito Santo. Se não acontece isso, o maligno vai lá e o quê? Tira. Porque só a revelação, a iluminação dessa verdade que impacta, que crava. Você entende? Grava isso no nosso espírito. Ele não pode tirar mais. Uma palavra revelada, gravada no teu coração, o inferno não tira. Mas enquanto não chegar a isso, ele tira todas.
A maior parte ouve e diz apenas que acredita. É pouco demais para fazer um bom combate. Em qualquer área. Especialmente nessa área que a gente sabe que às vezes lida com enfermidades, situações que o cara vai morrer. Mas é essa a vontade de Deus? Não. É um combate que a gente faz. Salmo. Então, eu quero passar isso aqui para vocês, terminando, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Ou meu relógio está atrasado, ou aquele ficou doido. 9:05. Não conclua nada na sua vida. Escuta o que eu quero te falar, hein? Não conclua nada na sua vida sem a iluminação do Espírito Santo pela verdade da obra da cruz, da nova criação. Eu sou uma nova criação. Por que nós estamos estabelecendo em cima dessa verdade? Porque foi uma obra feita na cruz do Calvário para estabelecer a nova criatura, redimida pelo sangue do Cordeiro. Somos ou não somos a nova criatura? Somos o resultado dessa obra que nós cremos, da qual ele disse lá, Senhor, a quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado, olha aí, rapaz, veja a junção das coisas. Pastor, eu creio e tal, deixa o Espírito Santo sedimentar isso em você, na forma de iluminação, de revelação, que nós precisamos disso. Não conclua, pastor, mas eu estou passando uma situação que eu nunca enfrentei, eu tenho sentido que eu sou mais do que derrotado. Apenas está sentindo. Apenas uma conclusão de situações do teu redor estão dizendo para você, você é mais do que derrotado, você não é ninguém, você nunca decola, você nunca vai alcançar, você é um zero à esquerda, você não tem valor. É o que está do lado de fora, mas não o que diz a palavra. A facilidade das coisas virem, a gente concluir com aquilo que está ao redor é grande demais, mas não é o que está escrito. Então não conclua nada. São fundamentos, estou colocando balizas aqui. São as balizas que nós temos que abraçar. Mas estou sentindo tudo, vai sentindo tudo, rapaz. Mas você responde ao que você crê. Mas está doendo, responde ao que você crê. E continua, e está firme, e dá a declaração da certeza que você tem. Porque isso libera o poder de Deus, óbvio. Você vai ver se as coisas não chegam no lugar. É um combate. É um combate. Deu para pegar? Fique de pé. Aleluia. Muito bem. Você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Sabe que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho Libertador,
que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.